Você que já viu a parte 1 e 2 do sistema nervoso, vamos ver a parte 3. Agora, se você não viu, volta lá, vê e depois vem aqui ver com a gente. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre as separações do sistema nervoso humano. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho importante para vocês. Abrimos o Apoia-se aqui do canal. Nele você vai poder nos ajudar a manter o canal com a melhor qualidade possível, além de ter direito a uma série de benefícios como PowerPoints das aulas do canal, resumos, cronogramas de estudo e várias outras coisinhas que estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhadinha e, se puder, nos apoie, é muito importante pra gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Antes da gente começar a falar sobre as separações, a gente tem que falar sobre as funções gerais do sistema nervoso. Ele tem algumas funções, como a percepção do ambiente através de vários tipos de glândulas e de sensores que tem no seu corpo, o controle motor do seu corpo, tanto na contração de músculos esqueléticos como na contração de músculos autônomos, como o batimento do seu coração. Ele também controla a excitação, que em muitos animais significa dormir, acordar, fazer o seu ciclo diário. Ele controla a homeostase, que é basicamente os parâmetros corporais dentro do intervalo limitado de variação de temperatura, conteúdo de água, concentração de sal, glicose, oxigênio e várias outras coisinhas. Ele vai controlar todas essas coisas no seu corpo. Ele também dá para você motivação, e essa motivação serve para sobrevivência, procurar comida, procurar água, procurar abrigo, até mesmo procurar uma parceira sexual. E finalmente para aprendizagem e memória. Afinal de contas, o ser humano ele é especialista nessa parte. Bom, para nós separarmos o sistema nervoso, nós vamos separar em duas partes. A primeira é o sistema nervoso central, que é um conjunto de encéfalo e medula espinhal nos vertebrados. Esse sistema nervoso central é utilizado a letra SNC, e ele vai ter informações relacionadas aos sentidos, como audição, visão, olfato, paladar e tato. Ele vai receber essas informações e mandar ordem para os músculos e glândulas para determinar uma ação. O cérebro é o principal elemento dessa parte. É para ele que vai ser dirigido o impulso nervoso. Ele vai entender essa informação e vai mandar uma resposta para os órgãos que têm que ser enviados. A morfologia cerebral é distinguida em duas partes. A primeira grande separação são entre os dois hemisférios, que são cortados por uma linha profunda que se chama fissura sagital. Dentro do seu crânio, junto com o cérebro, você vai ter um líquido chamado líquido cefalorradiquiano, que vai fluir no cérebro e na medula espinhal. Constitui um elemento de extrema importância para o diagnóstico de várias doenças e de alterações metabólicas. Também vai existir uma substância branca formada pelos axônios, que são recobertos por mielina, que é um material lipoproteico que vai envolver essas fibras e aumentar a velocidade da transmissão dos impulsos nervosos. A gente já viu isso. E uma substância cinzenta que vai formar o envoltório ou córtex cerebral. Na região posterior-inferior do cérebro vai se situar o cerebelo, que é um órgão responsável pela coordenação motora, formado por uma parte mediana, o verme, e dois lobos ou dois hemisférios. Temos também uma parte do cérebro que se chama hipotálamo, que é uma estação central de controle dos ciclos de sono e de alerta, controle de fome e de sede, liberação de hormônios e muitas outras funções críticas. Temos o tálamo, que é um conjunto de núcleos e de funções diversas, alguns envolvidos em transmitir informações para os dois hemisférios, outros são envolvidos em motivação. Nós temos o cerebelo, que vai modular as informações e sistemas cerebrais para fazê-las mais precisas. Se você remover o cerebelo de um animal ou de um humano, não vai acontecer nada em particular, ele não vai ter modificações, só que as ações deles vão se tornar mais hesitantes e desajeitadas. Temos também o córtex, que tem múltiplas funções, dentre elas o olfato e a memória espacial. Temos o hipocampo, que está envolvida também na memória espacial para navegação de aves, peixes, répteis e também dos mamíferos. Temos os gânglios basais, que tem como função primária a seleção de ação, e temos o bulbo, que vai fazer a transição do encéfalo para a medula. É nessa parte que vai surgir um cordão nervoso cilíndrico que vai se prolongar pela coluna vertebral até o osso do saco. Esse cordão ele consta de um núcleo central e uma substância acinzentada
representada com uma característica de disposição em forma de X, envolto numa massa cilíndrica de substância branca. A substância cinzenta vai se ramificar a partir da medula e formar raízes dos nervos radiquianos. Ao longo de toda a sua extensão, a medula radiquiana vai ser protegida como o encéfalo por uma membrana chamada ependima. O sistema nervoso central, ele vai ter uma parte que vai ser chamada de sistema nervoso autônomo ou sistema nervoso vegetativo. Ele vai estar relacionado às funções vegetativas de controle do corpo, como respiração, circulação do sangue, controle de temperatura, digestão. Mas é claro que ele não vai se restringir só a isso. Ele também vai fazer modificações no seu corpo relacionadas ao ambiente. Por exemplo, se você está em algum lugar que está com muito frio, o seu corpo vai começar a contrair os músculos rapidamente, você vai ter uma contração da sua pele, por isso os seus pelos vão começar a ficar eriçados, você vai ter uma vasoconstrição dos seus canais circulatórios e tudo isso vai estar relacionado com esse sistema nervoso autônomo. Ele vai ajudar muito no controle de funções de resposta ou funções reflexas, usando a musculatura lisa, tanto a cardíaca quanto as das glândulas exócrinas, para permitir modificações na pressão arterial, na frequência respiratória, nos movimentos peristálticos, na excreção de determinadas substâncias. Vale lembrar que o sistema nervoso autônomo ele não é independente do sistema nervoso, ele está interligado com o hipotálamo, que vai coordenar todas essas respostas para manter a homeostasia do corpo. O sistema nervoso autônomo ele vai ser subdividido em 3 categorias. O sistema nervoso simpático, que vai ser encarregado de regular as respostas corporais de ativação. O sistema nervoso parasimpático, que é responsável de voltar o corpo ao estado de equilíbrio e conservação depois da ativação do sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso entérico, que é conhecido como um segundo cérebro. Esse sistema ele é o menos conhecido dos 3 e ele se encarrega em gerar as respostas emocionais a partir da secreção de neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e alguns opioides. Graças a esse sistema que a gente entende como os neurotransmissores funcionam e como eles se relacionam com as emoções. Dentro das funções do sistema nervoso simpático, nós vamos ter a glândula suprarrenal vai liberar adrenalina na nossa corrente sanguínea, dilatação de pupilas, aceleração da frequência cardíaca, abertura de vias respiratórias, inibição de sistema digestivo para concentração dos seus esforços em outras tarefas, como fuga, por exemplo, tônus muscular e estímulo ao orgasmo. E funções do sistema nervoso parasimpático são, por exemplo, constrição de pupilas, redução no volume do ar dos pulmões, diminuição da frequência cardíaca, estímulos do processo digestivo, relaxamento muscular, estímulos de excitação sexual, mas nesse caso ele não é responsável por uma resposta contrária ao sistema nervoso simpático, e sim por uma complementar. A outra grande divisão do sistema nervoso é o sistema nervoso periférico, ou da sigla SNP, que é a parte do sistema nervoso que está fora do sistema nervoso central. Vai ser constituída por nervos, gânglios nervosos e órgãos terminais. Os nervos se dividem em 3 tipos. Os nervos sensitivos, que são aqueles nervos que têm o papel de transmitir os impulsos nervosos do órgão receptor até o sistema nervoso central. Os nervos motores, que conduzem o impulso codificado do encéfalo até o órgão que vai efetuar a ação. E os nervos mistos, que têm o mesmo papel dos nervos sensitivos e dos nervos motores juntos. Os órgãos receptores são os órgãos dos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e corpúsculos táteis, que têm conexões nervosas adaptadas para transdução de diferentes tipos de estímulos captados no mundo exterior. Os órgãos basicamente são glândulas e músculos lisos ou estriados. A gente pode agrupar eles em receptores chamados quimiorreceptores, que vão receber estímulos por meio de substâncias que permitem o sentido do olfato e paladar, fotorreceptores, que são os estímulos luminosos, que vêm da visão, os termorreceptores, que têm estímulos térmicos, como o tato, por exemplo, e os mecanorreceptores, que vão receber estímulos por pressão e podem ser táteis ou auditivos, ou até mesmo sentir dor. Sendo assim, nessa aula nós vimos que temos uma grande divisão de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, onde o sistema nervoso central ele tem uma pseudodivisão que se chama sistema nervoso central autônomo. Esse sistema nervoso central autônomo vai comandar os órgãos que você não pensa para controlar, e ele vai ser dividido em simpático, parasimpático e entérico. Já no sistema nervoso periférico, vai ser responsável pela captação de informações do ambiente para dentro do corpo. Assim,
nós finalizamos o sistema nervoso do humano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!